Há algo de profundamente perturbador na vida de Camilo de Leles que nos força a questionar nossas mais íntimas convicções sobre a natureza humana e a graça divina. Como pode um homem nascido nas entranhas da violência e do vício transformar-se no mais terno cuidador dos moribundos? Como pode uma úlcera purulenta que o atormentou por 46 anos tornar-se o instrumento de sua santificação? Essas são as perguntas que nos assombram quando contemplamos a existência deste homem extraordinário, nascido em 1550 nas áridas terras de Abruzzo, filho de uma mãe quase sexagenária e de um pai soldado viciado em jogos. O nascimento de Camilo foi, em si mesmo, um milagre que prenunciava as contradições de sua vida. Camila compele sua mãe, aos 60 anos, quando a natureza já havia selado o ventre da esperança, concebeu este filho, como se Deus quisesse demonstrar que seus desígnios transcendem as leis da biologia. Mas que ironia cruel, esta criança, gerada por um milagre, cresceria órfão de pai espiritual, pois João de Leles, seu genitor, era um homem consumido pelas paixões mais baixas da existência humana. Quando a santa mãe morreu, Camilo tinha apenas 13 anos e foi entregue aos cuidados de um pai que lhe ensinou não as virtudes cristãs, mas os vícios da soldadesca e a febre do jogo. Aos 14 anos, Camilo já empunhava armas, não para defender a fé ou a pátria, mas para saciar a sede de aventura e violência que fervia em seu sangue jovem. Era um soldado magnífico, de estrutura física imponente, mas sua alma estava sendo corroída por dentro, como uma fruta bela por fora que apodrece no caroço. O jogo tornou-se sua obsessão, sua maldição, sua cruz. Quantas noites passou ele diante das mesas de dados, perdendo não apenas o soldo, mas pedaços de sua própria dignidade. Quando aos 19 anos perdeu o pai, herdou apenas armas e uma espada, símbolos perfeitos de uma existência dedicada à destruição. Mas foi precisamente neste momento de maior desolação que a providência começou a tecer os fios de sua conversão. A úlcera que se desenvolveu em seu pé não era apenas uma enfermidade física, era um sinal visível de uma corrupção mais profunda, que precisava ser purificada pelo sofrimento. Como Jó, Camilo seria provado pela dor, mas diferente do patriarca bíblico, ele ainda não conhecia o Deus que o estava moldando através da aflição. O encontro com o jovem frade franciscano em 1570 foi como um raio que ilumina momentaneamente a escuridão de uma tempestade. Pela primeira vez, Camilo vislumbrou uma vida diferente, uma existência dedicada não à destruição, mas à construção do reino de Deus. A sua primeira tentativa de conversão fracassou. A úlcera, aquela ferida que seria sua companheira por toda a vida, impediu sua entrada na ordem franciscana. Que mistério insondável, a mesma enfermidade que o afastava de Deus, seria mais tarde o instrumento de sua união com o divino. Após sobreviver a um naufrágio em 1574, outro sinal da proteção divina sobre sua vida, Camilo encontrou-se na mais absoluta miséria, forçado a mendigar pelas ruas de Roma. Foi então que chegou ao Hospital dos Incuráveis, não como benfeitor, mas como necessitado. Que ironia suprema! O futuro patrono dos hospitais entrou pela primeira vez em um hospital como um paciente, buscando cura para sua úlcera incurável. Mas foi no ano jubilar de 1575, nas montanhas de Gargano, que ocorreu o momento decisivo de sua existência. As palavras do frade ecoaram em sua alma como um trovão. Deus é tudo, nada mais importa. A única coisa que conta é salvar sua alma, que é eterna. Camilo desmontou do cavalo, ajoelhou-se e chorou como uma criança. Naquele instante, o soldado violento morreu, e nasceu o futuro santo. Sua oração foi um grito de alma despedaçada. Senhor, pequei, perdoa-me, sou um grande pecador. Que dor por não ter te conhecido e amado todos esses anos. A transformação de Camilo não foi instantânea nem fácil. Durante 7 anos, ele lutou contra seus demônios interiores, trabalhando como enfermeiro no mesmo hospital, onde antes buscara cura. Que paradoxo magnífico, um homem que não conseguia curar-se tornou-se curador de outros. A úlcera continuava a atormentá-lo, mas agora ele compreendia seu significado. Era sua participação nos sofrimentos de Cristo, sua união mística com o crucificado. Quando São Filipe Neri o aconselhou a tornar-se sacerdote, Camilo, aos 32 anos, teve a humildade de sentar-se nos bancos escolares para aprender latim. Imagine a cena, um ex-soldado, marcado pelas cicatrizes da vida, estudando ao lado de jovens seminaristas. Mas essa humildade foi o preço de sua grandeza futura. A fundação da Ordem dos Ministros dos Enfermos, em 1584, representou uma revolução na história da medicina e da caridade cristã. Camilo não se contentou em cuidar dos doentes, ele transformou o próprio conceito de cuidar. Onde antes havia mercenários e condenados tratando os enfermos como fardo,
Ele colocou homens movidos pelo amor de Cristo, que viu em cada paciente o rosto do Salvador. A cruz vermelha que seus religiosos portavam no peito não era apenas um símbolo, era uma declaração de guerra contra a indiferença humana. Durante 20 anos, como superior da ordem, Camilo ensinou pelo exemplo, mesmo quando mal conseguia ficar de pé devido à dor da úlcera. Estejava da cama para visitar os doentes, sua própria enfermidade tornou-se credencial de autenticidade. Quem melhor para consolar os que sofrem do que aquele que conhece intimamente o sofrimento? O milagre de sua morte revela a profundidade do mistério de sua vida. No exato momento em que expirou, em 14 de julho de 1614, a úlcera que o atormentara por 46 anos desapareceu completamente. Era como se Deus quisesse mostrar que aquela ferida havia cumprido seu propósito redentor. Ela não era uma punição, mas um instrumento de santificação, uma participação nos sofrimentos salvíficos de Cristo. São Camilo de Leles nos ensina que não há contradição humana, que a graça divina não possa transformar em instrumento de salvação. Sua vida é um testemunho de que Deus escreve direito por linhas tortas, que as feridas mais profundas podem tornar-se fontes de cura para outros, e que o amor verdadeiro nasce não da ausência de sofrimento, mas da transformação do sofrimento em compaixão. Hoje, quando contemplamos os hospitais modernos com suas cruzes vermelhas, devemos lembrar-nos deste homem extraordinário que revolucionou o cuidado dos enfermos não através da ciência, mas através do amor. São Camilo nos lembra que a verdadeira medicina da alma humana não está nos remédios, mas na presença amorosa daqueles que reconhecem em cada sofredor o rosto de Cristo crucificado e ressuscitado. São Camilo de Leles, rogue por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.